Olha, eu faço jornalismo nas áreas de política e de economia há décadas, principalmente na área política. Já fiz militância, inclusive, política, já fui de governo, acompanho bem esses acontecimentos aí e sei exatamente o que acontece. Mas eu confesso para vocês que ao longo da minha vida, eu nunca percebi antes de que modo um grupo ideologicamente postado claramente, como é o caso da esquerda, eu nunca vi um grupo como esse, principalmente da esquerda, caminhar do modo como a esquerda brasileira está caminhando para o precipício. E parece que não se dá conta disso. Perdeu as eleições presidenciais, perdeu agora de modo acachapante as eleições municipais, perdeu as eleições para o Congresso, para as câmaras de vereadores, e continua fiel à liderança de um patife renomado, condenado em 2 processos judiciais, em primeira e segunda instância na cadeia, inclusive tendo cumprido pena na cadeia, da qual só foi libertado por chicanas aprovadas pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Seus amigos. Uma chicana. Está livre. Hoje, inclusive, estou falando com vocês aqui nesse dia 26 de dezembro, são 4 horas da tarde e 12 minutos, enquanto eu estou aqui confinado em casa, vocês estão aí me ouvindo. Enquanto a Susana Richthofen, que assassinou o pai a marteladas, e a mãe também a marteladas, está livre ali. E enquanto está preso um jornalista em Brasília, continua preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, desse mesmo Supremo Tribunal Federal que libertou um réu condenado em primeira e segunda instância através de uma chicana, o Lula da Silva, enquanto continua preso lá em Brasília o jornalista Oswaldo Eustáquio, por crimes de opinião, um jornalista que não foi sequer julgado até agora, não foi condenado até agora, e, no entanto, continua preso. Mas o líder que está a passos largos conduzindo a esquerda brasileira para o precipício, que é o Lula da Silva, enquanto isso ele está livre, leve e solto. E mais, desfrutando férias autorizadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal em Cuba. Acho que na belíssima praia paradisíaca de Varadeiro, que eu conheço. Foi para lá. E é sobre ele que eu quero falar com vocês aqui novamente hoje, no dia 26 de dezembro, porque boa parte da mídia não está explicando exatamente o que foi que aconteceu por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, que mandou trancar o processo movido contra ele no âmbito do caso do Instituto Lula. Esse processo penal, que pode resultar numa nova condenação do Lula da Silva, esse processo penal foi instaurado pelo Ministério Público Federal do Paraná e está lá a cargo do juiz Bonet, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e diz respeito a uma propina entregue por o Instituto Lula, no valor de 4 milhões de reais. Os promotores, procuradores da Lava Jato deixam claro ali na denúncia que fizeram que esse dinheiro da Odebrecht foi entregue ao Instituto Lula em troca de favores prestados por intermediação do próprio Lula. Por questões semelhantes, ele já foi condenado à cadeia e cumpriu uma parte da pena em 2 outros processos. Nos casos do Triplex, vocês estão tão lembrados, eu não vou voltar a explicar para vocês o que foi o caso do Triplex, lá de Santos, do Guarujá, e do caso do sítio de Atibaia. Estão lembrados? Sítio de Atibaia? Nesses 2 aí, já em primeira e segunda instância, ele foi condenado e cumpriu uma parte da pena. Só não cumpriu a pena toda porque os seus amigos do Supremo Tribunal Federal resolveram mudar uma velha jurisprudência que eles tinham lá, que era a de admitir a prisão
do condenado quando tivesse sentença confirmada em segundo grau. O Supremo mudou essa jurisprudência e com isso permitiu que o Lula acompanhasse solto o desenrolar do processo que anda aí agora aos trancos e barrancos, né? Pois bem, essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, essa decisão ela apenas paralisou o processo relacionado com os malfeitos no caso do Instituto Lula. Apenas paralisou. Mas, claro, a narrativa que advogados do Lula, a petezada, a esquerda toda e boa parte da mídia está fazendo, a narrativa é de que, ora, veja só, a justiça agora está fazendo justiça com o Lula. Tem que acabar com todos os processos. Agora houve essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Ele não foi absolvido. Não houve julgamento. O recurso, inclusive, em relação a uma decisão tomada em Curitiba, no transcurso dessa ação judicial que está lá tramitando em Curitiba, está paralisada agora, esse habeas corpus, a liminar, foi concedida para, olha, decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui atendendo os advogados do Lula. Como os advogados não tiveram acesso a todos os documentos acostados pelo Ministério Público Federal no âmbito desse processo, vamos aguardar que a defesa possa ter acesso a todos esses documentos. Para que ela possa, enfim, no âmbito lá de Curitiba, da 13ª Vara, fazer a defesa em relação a esse processo aí. Foi isso que aconteceu. Nada mais do que isso aí. O Lula está respondendo, vocês sabem, eu tenho aqui contabilizado 9 processos judiciais. Há quem diga que são 11 processos judiciais. 2 deles, o caso do Triplex e o caso de Atibaia, ele já foi condenado à prisão. Já houve o julgamento, já passou para o 1º e 2º grau, e agora sabe-se lá quando que isso vai terminar, porque o Supremo decidiu que até transitar totalmente julgado, ou seja, até passar por todas as instâncias, e sobretudo dentro do Supremo Tribunal Federal, até é bom que não foi ainda lá para dentro do Supremo Tribunal Federal, porque senão eles vão anular esse processo. Eles já soltaram o Lula, inventaram lá uma moda de que tem que mudar a jurisprudência, porque condenado em 2º grau agora não pode mais ir para a cadeia, mesmo que tenha a sentença confirmada. Eu não tenho dúvida que eles vão acabar, inclusive, se esses processos acabarem lá na mão do Supremo, na última instância, até por anular o processo, absolver o Lula e mandar prender até os procuradores e juízes que tiveram o peito de denunciá-lo, julgá-lo, condená-lo, enfiá-lo na cadeia. Então temos esses 2 processos aí, Triplex e Atibaia já bem adiantado. Temos mais esse outro processo, isso tudo no âmbito lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é o do Instituto Lula. Esse aí agora está parado aí por decisão do Tribunal Regional Federal, até que a defesa tenha acesso aos documentos que estão acostados pelo Ministério Público Federal lá no âmbito da ação que está tramitando em Curitiba. Nós temos aí também processos que estão em Brasília, contra o Lula, né, que é o do quadrilhão do PT, estão lembrados? 2 da questão da Odebrecht levando propina para dentro do governo do Lula, da Dilma, do PT, nos casos de obras da Odebrecht em Angola, são 2 processos. 2 processos nos Zelotes, e aí já envolve, inclusive, até órgãos federais, aí, Zelotes, órgãos recursais, né, de pendências tributárias, né? E, por último, um outro processo aí da Guiné Equatorial, que é parecido com esse de Angola também. Olha, segundo a BBC Brasil, que eu consultei hoje de tarde, inclusive, a Lava Jato conseguiu até agora identificar e meter a mão em 44 bilhões de reais que foram roubados do setor público, portanto, do povo brasileiro, sobretudo na Petrobras, por essa gente aí, por essa organização criminosa que se transformou o PT sob a liderança do seu chefe, o chefe da quadrilha, o Lula da Silva. Parte desse dinheiro já voltou, inclusive, aqui para o Brasil. Ora, é essa situação que nós temos aí.
E a cada dia que passa, as condições de que esses processos resultem na prisão do Lula, a cada dia que passa, as condições vão ficando cada vez menores. Porque eu já tinha até falado para vocês aqui que forças do eixo do mal, enormes, se movimentaram nos últimos anos para impedir não apenas as operações da Lava Jato, mas o julgamento desses bandidos políticos. Há uma teia toda de interesses aí, de grandes lideranças políticas, não apenas do PT, mas também alojadas dentro do MDB, dentro do PSDB, dentro dos grandes partidos, e mais empreiteiros, empresários, banqueiros, essa organização criminosa toda que se formou aqui para saquear o Brasil. Então, essas forças todas poderosas, elas se reuniram ali e continuam em ação através do que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, agora mais recentemente com a ajuda da Procuradoria-Geral da República, desde o início com a ajuda de boa parte do Congresso Nacional, né, e recentemente, aí, inclusive, com a ajuda forte de uma boa parte da mídia que aceitou repercutir denúncias criminosas feitas pelo site sujo da Intercept. É isso aí que nós temos, essa situação. Agora, a história, ela vai registrar com precisão esse período negro da vida brasileira. O Lula não vai escapar do registro histórico de que foi o primeiro presidente da República, o primeiro chefe de governo, o primeiro chefe de Estado no Brasil, desde 1500, enfiado na cadeia como ladrão. Isso ele não vai conseguir evitar. Como também não vai conseguir evitar, nem ele, nem o PT, nem os seus aliados, da esquerda e da direita fisiológica, eles não vão conseguir evitar a abundância de provas e de evidências da maneira com que essa organização criminosa agiu, né? E vinha agindo há muito tempo aqui no Brasil, né? Primeiro, eles, já no governo Lula, inclusive, né, eles foram denunciados aqui, e seus líderes, como o Zé Dirceu, por exemplo, foram parar na cadeia aqui em função dessa CPI dos Correios. Estão lembrados? Aqui, isso aqui é a origem do mensalão. Está aqui, ó. CPI dos Correios. Relatório completo está aqui comigo. Aqui. Olha, toda hora. Isso aqui, para mim, é uma bíblia, né? Mas é o mensalão. Ali é que começou toda essa reação, né? E começou toda essa reação, sobretudo, pelas denúncias que fez esse cidadão aqui, ó, o Roberto Jefferson. Está vendo? Roberto Jefferson. Ele que procurou o Lula. Ele que procurou o Lula e disse, olha, estão roubando aí, presidente. Tem que fazer alguma coisa. E a partir daí começou a sofrer uma perseguição e denúncias querendo fazer parecer que o Roberto Jefferson e o PTB que eram os responsáveis pelo mensalão, e não o governo do Lula e o PT. Então aqui ele conta essa história toda aqui, tudo o que aconteceu. O Zé Dirceu acabou cassado, o Lula por pouco não foi deposto, inclusive, né? E até com a ajuda do próprio Roberto Jefferson, que defendeu o Lula. Hoje ele não faz mais isso. E o próprio Roberto Jefferson foi cassado. Esse mesmo Roberto Jefferson que agora está apoiando com grande vigor aí o governo Bolsonaro e está denunciando novamente o eixo do mal, né? Esse livro aqui é uma espécie de autobiografia, Nervos de Aço, né? Baseado naquela música do Lupicínio Rodrigues, gaúcho Lupicínio Rodrigues. Essa é a primeira etapa, o mensalão. Mas eles não desistiram. Apesar de todas as denúncias, do julgamento do mensalão, de tudo isso aí, eles voltaram a roubar no governo do PT. Voltaram a roubar. E aí surge o que é? Surge os herdeiros da Operação Mãos Limpas. Isso aqui é da Itália. Tem tudo aqui sobre a Operação Mãos Limpas. Porque aqui é que está a gênese disso aqui, ó, da Operação Lava Jato. Ali é que está a origem, a Lava Jato. Que agora está praticamente reduzida a substrato de pó de espirro. Mas eu quero, para finalizar aqui, mostrar alguns livros para vocês. Esses, o PT, o Lula, os seus aliados,
da quadrilha que saqueou esse país aí no Mensalão e na Lava Jato, esses documentos aqui, jamais eles conseguirão, com a narrativa que seja, eles jamais conseguirão fazer com que os brasileiros se esqueçam, né? Aqui, ó, esse livro, Euforia e Fracasso do Brasil Grande, Fábio Zanini. Isso aqui é tudo sobre os governos do Lula e da Dilma, né? Isso aqui, como curiosidade, a viagem com o presidente aí mostra como é que esse safado aí costumava se comportar durante as suas viagens internacionais aí. Esses dois jornalistas aqui, o Eduardo Scolese e o Leonêncio Nossa, foram depois proibidos até de entrar dentro do Palácio do Planalto, né? Eles viajavam junto com o presidente, né? Esse aqui do meu malvado de estimação aqui, a biografia não autorizada do Eduardo Cunha, né? Que ajudou a saquear o Brasil, junto com o governo do Lula e com o governo da Dilma, né? Está preso, está com prisão domiciliar agora, né? O Eustáquio não, tem que estar algemado, inclusive, né? Mas ele não. Ele está, o meu malvado de estimação está em casa agora, né? Está preso domiciliar. Esse outro livro aqui do ministro Onyx Lorenzoni, A Máfia da Estrela, do gaúcho filósofo Denis Rosenfeld, Da Democracia Ameaçada, Anatomia de um Fracasso sobre o governo da Dilma, e o Estado Fraturado, aqui, olha aqui, o Estado Fraturado, também do filósofo Denis Rosenfeld, de como é que essa gente deixou esse Estado, né? O Estado Fraturado. Isso tudo não deve ser muito novidade para pessoas como eu, que vem acompanhando a política brasileira há muito tempo aqui. Tá. O que está por trás de todo esse esquema de corrupção é esse aqui, ó, do Bruno Caraza, Dinheiro e Eleições de Poder. Se vocês quiserem entender o que aconteceu na política brasileira, em grande parte acontece até hoje, está explicado aqui, ó. A importância do dinheiro, das eleições e do poder, né? Em números, é muito bom. Por fim, quem está aqui, ó, usando dinheiro nas eleições e cavalgando o poder até hoje, dentro do Congresso principalmente, e lá praticamente, né? É essa gente aqui que usa essa ética, que é a ética da malandragem do gaúcho Lúcio Vaz. Ou, se vocês quiserem, Os Sanguessugas do Brasil, do Lúcio Vaz. Eu sei que eu disponibilizei aqui muitos títulos para vocês de livros importantes. Vocês podem conseguir praticamente todos esses livros numa distribuidora chamada Estante Virtual. Não sei nem de quem é, mas eu sei que eles trabalham bem. Essa estante virtual aí vende sobretudo sebos, né? Livros que já foram usados. E eu tenho para mim que eles devem ter todos esses livros aqui, ou a maioria deles. Vai na internet, ali no Google, bota estante virtual, você vai encontrar. Se vocês não conseguiram registrar o nome desses livros aqui, está gravado esse comentário. Vá ali, bota em câmera lenta e vai registrar cada um desses livros, porque essa é a história contemporânea dos vilões que, antes da eleição do Bolsonaro, afetaram esse país de maneira tão desastrosa e que agora, no governo Bolsonaro, prosseguem na sua vã decisão de enquadrá-lo. Um governo que veio aí justamente para acabar com esses canalhas todos aí. Espero que eu tenha sido de alguma utilidade para vocês, para esclarecer melhor o que foi essa decisão aqui em Porto Alegre do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não se deixe enganar. Essa gente quer passar o tempo todo enganando vocês, porque conseguindo enganar, eles vão roubá-lo mais facilmente. É isso, senhores.